Você é mãe, trabalha e vive angustiada, porque por mais que você se esforce, parece que não consegue dar conta de tudo? Eu te entendo. Eu sou Juliana Didier, sou mãe, professora e especialista em bem-estar digital. E nesse vídeo de hoje, o Mães com Mais Tempo, eu vou mostrar para vocês 4 passos para você, mãe que trabalha, se libertar dessa culpa de ter que dar conta de tudo. Primeira coisa que eu queria conversar com vocês, gente, é que as pessoas confundem o que é uma mãe boa com uma mãe perfeita. Trouxe para vocês aqui 2 imagens, 2 GIFs, para ver se vocês se identificam ou não com essa mãe. Essa aqui é a mãe ideal, a mãe perfeita, né? Que sempre está bem arrumada, que sempre está com o cabelo perfeito. Essa mãe perfeita, gente, infelizmente só existe em 2 lugares: ou em filme ou no feed das suas redes sociais. Então, todas as vezes que você estiver achando que você não é uma mãe perfeita, você precisa se lembrar que essa mãe perfeita, ela simplesmente não existe. Tá? Então, qual é a mãe realmente que a gente muitas vezes se identifica mais? É essa mãe real, que está estressada e que está muitas vezes sobrecarregada, gritando por coisas que são absolutamente banais, como nesse GIF, por exemplo, que ela está estressada por conta desses cabides. Então, coisas que são simples, que são banais, às vezes são fontes de estresse para a gente. Por quê? Porque, na verdade, a gente está nessa angústia interna de não conseguir dar conta de tudo, porque a gente sempre está querendo dar conta de trabalho, de marido, de casa, de tudo junto e misturado, e a gente sempre parece que está enxugando gelo, né? Tentando dar conta de tudo, e parece que sempre fica uma lista de pendências enormes de afazeres domésticos que nunca acaba, ou de e-mails não lidos, ou de coisas que a gente precisa estudar para subir na carreira, e muitas vezes isso traz uma carga emocional muito grande. É sobre isso que eu vou conversar com vocês hoje aqui, tá bom? Então, a primeira coisa que eu queria alertar vocês é que nós, mães, muitas vezes nós somos as primeiras a nos cobrar perfeição. Tá? Então, a gente muitas vezes quer a casa perfeita, a gente quer tudo em dia, a gente quer trabalho a mil maravilhas, a gente quer um relacionamento nota 10, mas esse equilíbrio perfeito, gente, simplesmente não existe. Tá? Outra coisa que pesa também sobre a gente é o julgamento que vem da sociedade. Então, quantas vezes a gente não escutou já? Ah, trabalha e quer ser mãe, por isso que não está dando conta. Ou julgamento que vem às vezes até do nosso próprio marido, como por exemplo, por que você não para de trabalhar e não vai só cuidar das crianças? Então são esses conflitos todos que às vezes a gente vivencia enquanto mãe que trabalha fora, que a gente precisa lidar, né? Então, por isso que é essencial a gente pensar, ok, se não dá para eu dar conta de absolutamente tudo na minha vida, né? Se não dá para idealizar ser a mãe perfeita, o que é que eu posso fazer então, Ju? Você tem que aprender a focar naquilo que é realmente essencial para ser uma boa mãe, não uma mãe perfeita, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar, gente, é que o ideal é a gente entender que a maternidade tem muito mais a ver, a maternidade real, né? Ela tem muito mais a ver com esse equilíbrio aqui. Um equilíbrio entre o nosso, a nossa dor e os momentos de alegria, né? Então, quem ainda não assistiu, eu recomendo muito para mães assistir a série This Is Us, que está no Netflix. E ele mostra muito a vida real de um casal que teve trigêmeos, né? E toda a história de relacionamento dos dois, as fases de vida diferentes que eles tiveram, as dores e as delícias da maternidade, dos relacionamentos, as várias fases, né? Que eles passam e de uma forma ou de outra você vai se identificar com Rebecca Pearson. Então, essa é a maternidade real, essa é a maternidade que a gente precisa buscar, não a maternidade idealizada na nossa cabeça, tá bom? Vamos para frente. O que é que a gente pode então agora começar a pensar sobre essa mãe, sobre o que é essencial de fato para a gente ser uma boa mãe? Para mim, gente, depois de tudo que eu estudei, tudo que eu li, né, primeira coisa que vocês têm que pensar como um mantra é: para ser uma mãe boa, eu preciso ser presente, não perfeita. O que é uma mãe presente? É uma mãe que está emocionalmente disponível para ouvir os filhos. É uma mãe que muitas vezes
deixa a arrumação da casa perfeita, como eu aprendi a deixar, para estar com os meus filhos. É a mãe que, mesmo cansada, está presente no momento que o filho precisa, né. Então, estar presente plenamente, sem distrações, com coisas irrelevantes, como, alguma pendência básica ou boba de um afazer doméstico, é muito mais importante para o seu filho, tá. Dar suficiente atenção positiva é outra coisa importante. Nutrir o senso de capacidade, ou seja, ao invés de fazer tudo pelo seu filho e exagerar no controle de tudo, começar a ensiná-lo a ter mais autonomia. Ajudar e guiar os seus filhos nos momentos difíceis, ou seja, saber ouvir com empatia, que é um exercício diário, né? Eu reconheço que eu ainda estou nesse caminho de aprender a falar menos, a controlar menos e a ouvir mais. E finalmente, gente, o que é essencial é amar e aceitar o filho como ele é, sem comparações com outros irmãos, sem comparações com outros parentes, sem comparação com ninguém, tá. Então, uma vez que você atende essas necessidades, eh, emocionais básicas, que você atende as necessidades físicas básicas, se você provê casa, alimentação, garante que ele tenha um sono suficiente, protege o seu filho das coisas, dos excessos, digamos assim, isso é mais do que suficiente para você ser uma boa mãe, tá. E agora eu queria perguntar a você e pedir para você colocar nos nossos comentários aqui embaixo, para você, o que é essencial para ser uma boa mãe? Coloca aí que eu quero saber, porque a partir do que você comentar, eu vou também fazer novos vídeos para ajudar mais vocês, tá bom? Gente, quais são os benefícios da gente começar a discutir e a aprender sobre como lidar com essa culpa materna? Primeira coisa é a gente sair desse lugar aqui, olha, gente, esse lugar da culpa. Porque quando a gente fica nesse lugar da culpa, a gente fica se martirizando, a gente fica literalmente, o que é que eu estava pensando quando eu fiz isso? Por que é que eu falei aquilo? E aí a gente fica revivendo, remoendo todos os nossos pequenos ou grandes erros na maternidade. Acontece que esses erros, eles fazem parte da nossa jornada materna. Então não adianta a gente ficar batendo na nossa testa, feito esse gif, e a gente se torturando. O que a gente tem que pensar é como a gente sair disso, tá? Então, você se livrar dessa angústia de se sentir julgada por não ser uma mãe perfeita, que dá conta de tudo, vai ajudar você a diminuir, primeiro, o peso da culpa materna, tá? Eu li uma vez, num livro de meditação, falando assim, que a culpa é como se fosse um cobertor gelado, que você coloca nos seus ombros e que você fica tentando andar, e aquela coisa gelada, pesada, vai, trazendo aquele sofrimento, aquela angústia para você. Eu achei excelente essa metáfora, porque todas as vezes que eu me deixei levar por culpa, eu percebi que aquilo não me ajudava a entrar no movimento de mudança, tá. Então, se você aprender algumas dicas comigo hoje, começar a praticar na sua vida, você vai ver que você aos poucos vai diminuir esse peso dessa culpa. Outra coisa é trazer mais leveza para o seu dia a dia, quando a gente para de ficar se cobrando demais. Mais aceitação da sua humanidade, ou seja, aceitar que errar faz parte. Ser humano é errar, não é estar sempre acertando. Isso é na vida profissional, nos relacionamentos e também no nosso papel de mães, né? Mais abertura para aprender com seus erros e foco nas ações que você pode mudar daqui para frente. Então, se você aprender a se livrar da culpa materna, você começa a pensar: o que é que eu posso fazer? Como é que eu posso agir? Como é que eu posso me comportar de uma maneira diferente num relacionamento com os meus filhos, na maneira que eu encaro o meu trabalho, na maneira como eu organizo o meu tempo, na hora que eu acordo, na hora que eu vou dormir. Então você começa a pensar nas ações práticas que você precisa dar para você diminuir esse peso dessa cobrança que de dá conta de tudo, tá bom? Agora você quer saber quais são as recomendações? Sim? Ok. Então vamos para as recomendações dos do nosso vídeo de hoje, tá bom? Eu quero que vocês terminem esse vídeo com essa sensação aqui, ó, gente. Go, mama, go, tá? Então é esse espírito de eu errei, mas eu vou em frente, mas eu vou aprender, mas eu vou ser uma mãe melhor que a gente precisa ter, tá? Então agora a gente vai entender quais são esses 4 passos para você se livrar dessa angústia de se sentir que
tem que dar conta de tudo. Não, gente. A gente não tem que dar conta de tudo e ninguém consegue dar conta de tudo. Quem diz que dá conta de tudo, eu estou plena no trabalho, no relacionamento, nas minhas atividades profissionais, no meu autocuidado, tudo está 100%. Provavelmente tá rolando uma fake news aí nessa história, porque todas as mães reais que eu conheço sempre tem alguma coisa que não tá 100%. Então, a primeira coisa é a gente aceitar que essa imperfeição da vida, né, faz parte, tá? Tá pronto agora para as dicas? Então vamos lá. 4 passos para você se livrar dessa angústia. Vamos primeiro para o nosso passo 1, tá bom? Passo 1, gente, é diminuir o peso ou o volume de pensamentos de autojulgamento. Como assim, Ju? Gente, a gente muitas vezes não percebe como os nossos próprios pensamentos, eles são sabotadores, né? Como a gente se martiriza, como a gente se culpa, como a gente fica repetindo frases que a gente ouviu de crítica das outras pessoas, ou frases que a gente mesma elabora, que são distorções da realidade, e a gente fica repetindo isso na nossa cabeça. Então, esses pensamentos de autojulgamento, eles podem ser mais altos ou eles podem ser mais baixos, como se fosse o volume de um rádio. Então, quando a gente aprende a aceitar que o julgamento externo, principalmente, vai sempre existir, mas a gente diminui o volume desses pensamentos, eles começam a interferir menos na nossa maternidade, na nossa autoestima. Tá? Então, o primeiro passo para a gente lidar com isso seria a gente duelar e questionar a veracidade dos seus pensamentos. Então, por exemplo, se você começa a pensar, eu sou uma péssima mãe, eu não dou conta de nada direito mesmo, eu sou incompetente, você parar e pensar, será que eu sou uma mãe tão ruim assim? Será que o que eu tenho feito todos os dias é tão ruim assim? Será que eu só estou enxergando as coisas negativas? Então, esse duelar e questionar os pensamentos é o que o pai da psicologia positiva, o Dr. Seligman, estudou por 20 anos, gente. Ele foi o criador, na verdade, dessa linha de psicologia que estuda sobre o que é que nos traz bem-estar e felicidade. Não vai dar para explicar muitos detalhes nesse vídeo de hoje sobre o trabalho do Dr. Seligman, mas eu vou colocar na descrição desse vídeo um link de um dos clássicos dele, de um livro dele, do meu podcast Traduzindo. Então, fica de olho, quando terminar esse vídeo, vai lá no link e escuta para você entender um pouquinho mais quais são as técnicas que ele ensina para a gente duelar com esses pensamentos de autojulgamento, tá bom? A segunda dica do vídeo de hoje, gente, que eu queria trazer para vocês é faça terapia. Como assim, Ju, faça terapia? Gente, primeira coisa, né? A gente tem que entender que todos nós temos os nossos lixinhos emocionais, como eu gosto de dizer, né? Então, todos nós temos uma história, um passado, um conjunto de experiências que a gente traz com a gente desde a nossa infância, a nossa adolescência, a nossa relação com os nossos pais, com os nossos amigos, com a nossa família. Então, a gente constrói valores centrais, né? E constrói uma forma de ver o mundo a partir de todas as experiências que a gente teve. Então, quando a gente se abre para fazer terapia, né? Seja qual linha for, você está se abrindo a refletir e perceber por que de certos comportamentos, o que é que está por trás, qual é a história disso tudo, né? E é um espaço seguro, livre de julgamento, com um profissional que está habilitado para te orientar. Então, a gente não pode achar que a nossa mãe, nossa filha, o nosso companheiro é que vai fazer o papel psicólogo da gente, né? Porque cada um de nós traz a sua própria carga emocional. Então, quando você tem esse espaço neutro, você tem uma opinião que não é enviesada, que não é distorcida do jeito que você seria conversar com um amigo, por exemplo, ou conversar com sua mãe. Tá? Então, é importante que a gente entenda que a terapia é esse espaço seguro que vai ajudar a gente se entender, né? Entender as causas do nosso comportamento e entender como agir diferente. Então, existem tipos diferentes de terapia, gente. Então, o que eu quero dizer aqui existe desde a psicanálise, existe a cognitivo-comportamental, que eu trabalho com a minha psicóloga, né, que é o que ela utiliza, logoterapia e assim vai. Então, vocês podem pesquisar
no Google, como eu fiz, como foi a minha experiência para achar uma boa psicóloga já depois de adulta. Eu procurei no Google e aí eu disse: bom, os requisitos básicos, eu quero que seja mulher, eu quero que seja uma pessoa que tenha uma meia idade, não seja muito novinha. Ahm, Se for professora, melhor, porque de repente tem algum ponto de compreensão da minha realidade enquanto professora. E aí eu achei duas, uma que era professora da Universidade Federal de Pernambuco, de onde eu sou, né? E uma outra que era professora na Fafiri. Fui para as duas, uma psicanálise, da linha da psicanálise, e outra da cognitivo comportamental. Depois que eu fiz as duas consultas, eu percebi que não era a minha praia ficar na linha da psicanálise e eu me identifiquei mais com a cognitivo. E continuei esse tratamento com ela. Então, a minha experiência foi fazer, primeiro, por incrível que pareça, uma pesquisa rápida no Google para poder identificar os nomes, o currículo, quem eram, os locais que elas atendiam, etc. E como é que você pode buscar ajuda? Se o problema for dinheiro, gente, faculdades e associações, elas oferecem serviço a baixo custo de psicologia. Né? Então, no caso de Recife, Universidade Católica, Fafiri, em qualquer cidade que você morar, busque essas instituições que têm curso de psicologia, que normalmente eles têm um laboratório orientado por professores, os cursos de graduação, às vezes de pós-graduação, então você pode acessar esse tipo de serviço. Tá? Ampare, por exemplo, que foi uma associação que eu procurei também para ter como referência e achei essa minha psicóloga. Vou colocar o link na descrição também, que é a Associação de Apoio a Pacientes com Síndrome do Pânico. Então, se você não sabe por onde começar, faça essas pesquisas em universidades, faça pesquisa em Google, de onde você achar espaços, laboratórios de universidade que possam oferecer isso para você, ou associações. Se o problema é que você mora fora do Brasil e não tem uma fluência em inglês, por exemplo, e queria fazer uma terapia, mas não pode pagar ou não consegue falar até inglês, hoje existem dezenas de serviços online em português para brasileiros que moram no exterior de psicologia. Você pode fazer online, tá? Então, dois que eu vou indicar é o Eureka, que é uma clínica que é bem antiga no Brasil, fundada lá no Rio Grande do Sul. Eu vou colocar também no link da descrição. E o Homesick Brasil, que eu já acessei, que eu acompanho o perfil no Instagram há algum tempo, já falei diretamente com as duas meninas que estão por trás do trabalho, das duas psicólogas. Então, eu recomendo que vocês também dêem uma busca e também coloquei aqui no link para você, tá bom? Então, gente, existe sim opção, né? E pensem, se você não gostou de um determinado psicólogo, seja numa experiência pessoal, seja numa experiência com um familiar, lembre-se, se você não gostar de um profissional, não significa que você precisa desistir de terapia. Você pode não ter gostado daquele profissional, daquela linha de trabalho dele, porque existem tipos diferentes para pessoas diferentes, né? Então, para pensar comigo. Se você fosse para um dentista, por exemplo, e você não gostasse do dentista, tá? Por alguma razão, você nunca mais iria para o dentista porque você não gostou daquele dentista? É insano, né? A gente simplesmente vai buscar um outro profissional, mais perto de casa, que você tenha gostado mais do jeito, tenha a mão mais leve, etc., um preço melhor, enfim. Então, do mesmo jeito que a gente não vai deixar de ir para um dentista porque não gostou, a gente também não deve dizer, Azul, não vou fazer terapia porque não gostei. E aí você abandona a ideia de fazer terapia porque uma única experiência não foi para você. Então, não faça isso, simplesmente busque. Agora, se você está gostando desse vídeo, eu tenho um pedido para fazer para você, tá? Clica aqui embaixo no subscribe, em assinar o canal e depois clica nessas notificações para você receber mensagens de quando novos vídeos vão ser publicados, tá bom? Aqui nesse canal no YouTube que eu estou retomando agora a produção, tem vídeos novos todos sábados às 10 horas da manhã, que são vídeos para ajudar as mães a terem mais tempo, livrarem pelo menos 2 horas por dia para fazer o que elas quiserem. E nas terças-feiras, às 17 horas, horário de Brasília, são os dias das lives. Então, transmito a live aqui no YouTube, também no Face e no Instagram. Então, você está convidado a assinar e a ativar as notificações, tá bom? Vamos lá, que a gente tem mais dicas hoje. Terceiro passo. Terceiro passo, gente, é aprenda a ser otimista. Como assim, Ju? Primeira coisa, a gente tem que se parabenizar pelas nossas vitórias e conquistas ao longo da nossa história como mãe. O que eu quero dizer com isso, gente?
Às vezes a gente perde um pouco a perspectiva, o foco de tudo que a gente já conseguiu conquistar como mãe, né. Então, às vezes a gente está tão enroscado, principalmente quando a gente já está numa fase em que os nossos filhos já começaram a crescer, a gente teve um segundo filho, a gente está nos nossos 40 e poucos anos e a gente começa a querer retomar nossa carreira, a crescer, a não ser só aquele papel de mãe, mas ser aquele papel profissional, né. Então é nesse momento que muitas vezes a gente começa a se questionar: "Puxa vida, será que eu tenho direito de voltar a trabalhar? Será que eu tenho direito a voltar a pensar na minha carreira? Será que eu estou sendo uma boa mãe? Será que se eu voltar a dar atenção à minha carreira, eu vou tirar tempo dos meus filhos, atenção dos meus filhos?" E a gente fica com a cabeça tão angustiada nessa coisa de querer dar conta de tudo e achar que nunca é boa o suficiente, que a gente se esquece disso. Então, primeira coisa, gente, para a gente aprender a ser uma mãe mais otimista, é a gente se parabenizar por essas conquistas ao longo da história, porque isso traz perspectiva. Ou seja, você começa a ver: "Caramba, olha por quanta coisa eu já passei". E aí, para te ajudar, eu trouxe um exercício simples, né, para que você possa exercitar, esse ato de se parabenizar. Sou eu com a minha filha mais velha, quando ela fazia natação. Então, primeira coisa, para pensar, você. Quantas horas, quantas vezes você levou seu filho para natação, para ginástica, para atividades esportivas extracurriculares, dirigiu com dor de cabeça, com cólica, com pendências no trabalho para resolver, mas você estava lá, firme e forte, né? Então, a gente tem uma história, né? Aqui eu trouxe uma outra imagem para vocês, olha, que desse exercício que eu, inclusive, estou compartilhando com vocês para vocês perceberem como é que é esse exercício. Então, olhe as fotos de seus filhos pequenos e pense em tudo que você já passou e que você superou. Então, olha essas fotos e pensa: "Gente do céu, passei por aquela fase que eu achava que eu nunca mais na minha vida ia dormir, em que eu acordava 4, 5 vezes na noite, que eu não tinha tempo de fazer uma unha, que eu não tinha tempo nem para tomar banho direito, lavar o cabelo. Eu tenho que fazer isso no horário que ele estivesse dormindo, acordar mais cedo ou depois que ele dormisse à noite para poder tomar um banho, lavar o cabelo". E eu passei por isso e sobrevivi. Estou aqui para contar a história, né. Passei pela fase de amamentação, no meu caso que eu dei para amamentar até 2 anos, dava em espaço público, ouvi muita gracinha, "Pra que que tá dando esse mamar ainda com 2 anos? O peito vai ficar caído", e de família, de conhecido, de desconhecido, então quantas críticas a gente ouviu no início da nossa maternidade e a gente teve que ficar firme e forte nas nossas convicções, né. Passamos por isso, é uma vitória a gente estar hoje aqui e ter passado por isso, né. As noites mal dormidas, mas que você olhava para o seu bebezinho e pensava: "Meu Deus do céu, que coisa mais linda desse mundo", o peito estourando de leite, tendo que ter todo um ritual de desmame, ou para outras mães o sacrifício de conseguir amamentar, a dor, o peito rachado e você sobreviveu, você passou por isso, então você é uma guerreira. É isso que nós somos. Essa outra foto aqui, trabalhando até o último dia, a véspera da minha filha nascer, literalmente, minha gente. Isso aqui era quando era professora da Universidade Federal de Pernambuco, e eu estava na sala de aula, os meninos levaram um presente para mim, um cartãozinho, bem no finalzinho já da gravidez. Então, nós somos vitoriosas por nós continuarmos trabalhando com enjoo, sem enjoo, cansado ou não, perna doendo ou não, às vezes com a complicação que você tem que ter um repouso, pedir licença do trabalho. Então, trabalhar e estar grávida ao mesmo tempo, lidar com todas as demandas emocionais, físicas, alimentação, sono, saídas para médico, fisioterapia, ginástica, etc. Passamos por isso e estamos aqui, né? E uma outra foto que eu coloquei aqui foi quando eu estava grávida da minha filha caçula Bianca, e a Lulu aqui comigo. E esse também foi um momento muito prazeroso para mim, mas que é um momento que às vezes gera muita dúvida para a mãe. Será que está na hora certa de eu ter um segundo filho? Será que eu vou ter o apoio que eu gostaria do meu marido para ajudar com a criação das crianças? Será que vai ter dinheiro suficiente? Será que eu continuo a trabalhar ou é melhor ficar em casa para cuidar das crianças? Então, muitos serais, né, muitas dúvidas, muitas angústias também acontecem paralelamente à alegria de estar grávida de um segundo, de um terceiro, de um quarto filho,
essas outras dúvidas práticas da vida, né, e também emocionais passam pela nossa cabeça. E mesmo assim, a gente engravidou, a gente teve um segundo filho ou mais, né. Então é importante, gente, fechando esse primeiro ponto, que a gente faça esse exercício, tá? De verdade. Pega o seu celular, pega fotos antigas e olha, começa a refletir sobre isso. Poxa vida, quantas coisas eu passei, quantas coisas eu superei, quantas coisas eu fiz enquanto mãe. Tá? O terceiro passo, gente, é você reconhecer aquilo que você faz de bom todos os dias, todo santo dia. Então, eu, por exemplo, estou atualmente morando aqui no Canadá. Vim para cá em 2018. E a última grande mudança que a gente teve aqui foi adotar esse lindo desse cachorrinho, que é cheio de energia, porque a nossa filha mais velha pedia desde 6 anos de idade para ter um cachorro. Depois de muita pesquisa, a gente resolveu adotar esse cachorro, comprar esse cachorro, um cachorro cheio de energia, todo aquele processo da gente se reorganizar. Resumindo, minha gente, hoje em dia eu me acordo de 4h30 da manhã para dar conta de cachorro, tomar café com o marido antes das crianças acordarem, trabalhar, estudar 45 minutos antes de começar a preparar o café da manhã delas, lancheira da escola, levar para a escola e voltar para trabalhar mais um bloquinho. Então, a gente faz inúmeros, inúmeros sacrifícios todo santo dia em função de cuidar dos nossos filhos e cuidar da nossa família. E muitas vezes esses pequenos sacrifícios são absolutamente invisíveis. Quantas vezes você se sentiu enxergada e olhada quando você estava fazendo essas pequenas doses diárias de entrega para os seus filhos? Muita gente não gosta dessa expressão de porque não é um sacrifício, é um prazer, é um amor, é uma entrega, mas a gente está sacrificando de alguma outra coisa. Está tirando do nosso tempo de descanso, está tirando do nosso tempo de trabalho, está tirando do tempo de cuidar da casa. E é por isso que às vezes a gente embarca nessa culpa materna. Então, ao invés de você embarcar nessa culpa, você tem que olhar e reconhecer: caramba, quanta coisa boa eu faço pela minha família todos os santos dias. Então, pode ser que seu marido não reconheça, pode ser que a sociedade não reconheça, pode ser que as suas amigas que não têm filhos não reconheçam, mas outras mães como eu estou aqui e eu reconheço. Porque eu sei, porque eu já estive nesse lugar, porque eu estou nesse lugar de ser uma mãe sem rede de apoio, com 2 filhas, com um cachorrinho, sem ter empregada, sem ter faxineira, sem ter nada. Então, a gente faz muita coisa todo santo dia. Nós precisamos ser as primeiras a reconhecer, gente, porque muitas vezes esse reconhecimento não vem de fora e tem que começar em nós, tá bom? Quarto e último passo. Olhe para os seus erros como fontes de aprendizado e não de martírio. Esse, para mim, é o passo, honestamente, mais desafiador enquanto mãe, né? Porque a tendência, principalmente para quem tem um histórico, como eu tive de um pai com TOC, transtorno obsessivo compulsivo, perfeccionista, etc., o erro para mim sempre foi uma fonte de punição. Um erro é como se fosse um carimbo na minha cara, assim, culpada. Pá! Então, o passo 1, que é lidar com os pensamentos de autojulgamento, para mim, o passo 4, são os que eu preciso todo santo dia exercitar. E que eu queria trazer para vocês aqui como exercício diário para você fazer também. Então, olhe para os seus erros com mais humanidade, tá? Com mais capacidade de entender que toda mãe erra. Tá? O nosso esforço, gente, não é para sermos perfeitas, mas para a gente errar menos a cada dia. Então, todas as vezes que você estiver sofrendo, chorando, seja tomando banho, a lágrima caindo, seja deitando a sua cabeça no travesseiro e se sentindo culpada, se martirizando por erros às vezes banais, né? Você também tem que parar e pensar. Toda mãe passa por isso, né? Toda mãe erra. Então, meu compromisso é amanhã, quando eu me acordar, eu respirar e pensar no que é que eu quero errar menos, no que é que eu posso melhorar, qual é a ação diferente que eu posso ter. Né? Então, mude essa chave de martírio e de olhar os seus erros como fonte de aprendizado e olhe e pense: ok, eu reconheço que eu errei nisso aqui hoje. Tá? Mas o que é que eu posso aprender com isso? Eu posso aprender que eu preciso
respirar mais e sair da situação de conflito, quando eu tô percebendo que meu rosto tá quente, que eu tô perdendo a paciência porque eu vi o cachorro podre de sujo, que ninguém fez nada, é melhor eu sair, ir pro banheiro, lavar o rosto, respirar 3 vezes, tomar um copo de água e pensar como é que eu vou resolver aquela situação. Então, é o autocontrole que eu preciso desenvolver, por exemplo. Ou eu preciso desenvolver minha capacidade de ficar fazendo tudo pelos meus filhos. Ou eu tenho que parar com a coisa de querer controlar demais os meus filhos, de querer controlar cada passo que eles fazem. Então, todos nós temos esses defeitos, né? E esses defeitos e esses erros que a gente vai cometendo, eles precisam ser essa fonte. E essa pergunta que tem que estar na sua cabeça. O que é que eu posso fazer de diferente amanhã? E se você quer aprender mais sobre isso, segue a Thelma Abraão. A Thelma é especialista em neurociência e é uma pessoa maravilhosa. A Thelma foi a minha mentora de transição de carreira quando eu cheguei aqui no Canadá, e ela tem um perfil que cresceu, explodiu, tem mais de 10 livros publicados, então vale a pena você conhecer o trabalho da Thelma e entender sobre como dar esses passos de sair da culpa para novas ações. Ok, gente? Então são essas 4 dicas que eu queria trazer para vocês hoje, e se você quiser saber mais, fica aqui essa última dica. Se inscreva no canal, ative as notificações e lá no Instagram você me encontra por @juliana.didier. Lá tem rios todo santo dia com dicas sobre como você ter mais tempo para fazer aquilo que você quer enquanto mãe que trabalha fora. Sim, isso é possível porque eu consegui, então você também pode conseguir. Então me segue lá no Instagram. E se você gostou desse vídeo também, compartilhe com outras amigas, com outras pessoas que você sabe que podem se beneficiar desse conteúdo, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.